Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Hebreus 12. Creio, Senhor, creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor. Capítulo de número 12, e verso 25. É uma escritura que eu li ontem ali em Maracanã, e ela serve para nós. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Somente mais uma escritura, enquanto estamos de pé. Provérbios capítulo 5, verso 11 ao 13. E gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. E digas, como aborreci a correção, e desprezou o meu coração a repreensão. E não escutei a voz dos meus ensinadores, nem os meus mestres inclinei o meu ouvido. Obrigado. Sentai-vos. Essa não é a melhor atitude que uma pessoa deve tomar. Não escutei a voz dos meus ensinadores, nem a meus mestres inclinei o meu ouvido. Ao contrário, aborreci a correção. E desprezou no coração a repreensão. Duas coisas são necessárias que atentemos. Uma delas é quando nós afastamos a amizade, eliminamos os amigos com questionamento. Não te falei? Não te disse? Eu te avisei. Sempre digo, essas são palavras-chave para acabar a amizade. Não faz bem para ninguém isso. Se possível, corta isso. Não há necessidade de você fazer esse questionamento. Já basta o que o indivíduo tem contra ele. Já basta o que ele está passando. E você vai lá com o ministério de pinto. Eu te disse, eu te aviso. Em contrapartida, há uma coisa também tão perigosa quanto essa. É quando você diz, eu não vou nem falar com ele. Eu não vou nem falar para ela. Eu não vou nem informá-la ou informá-lo. Eu já sei o que ele vai dizer. Quer dizer, você está questionando que você fez uma coisa errada. E às vezes até sabia que não devia fazer. Mas para não ser contestado, você não fala antes e nem depois. É bom que ela nem saiba. Olha, não deixa a mamãe saber. Não deixa o papai saber. Não deixa o patrão ver, o empregado algo.
Neste sentido, você está cometendo o mesmo erro do outro que repreende. Os sãos não necessitam de médico. Quem necessita de médico é o enfermo. Se você não procurou o médico antes, quando estava aparentemente saudável, para receber orientações, para ter um acompanhamento, etc., mas faça-o pelo menos agora, quando você está tendo esses primeiros sintomas, os primeiros rumores, está sentindo esse mal-estar, você está febril. Ninguém tem febre de sapo, a não ser lá em Mosqueiro, que alguns têm. Ah, fulano está com febre de sapo. Não, ou é preguiça, ou é uma inflamação. A febre não vem sem um motivo para tal. A febre é apenas um efeito de algo que está acontecendo dentro de você. Você está doente. Não brinque. Não se engane. Não fique dizendo que você não está doente, não, para ver se espanta isso. Eu tenho um amigo que tem medo de morrer. Quando ele percebe que a morte está por perto dele, começa a sorrir. Onde que a morte vai ter medo de sorrir? O profeta diz que a morte vem e começa a subir pela manga da camisa. Por isso que tem gente que só usa a camisa bem apertada, bem aqui, que é para ver se ela passa, né? Se fosse assim, era só amarrar, apertar bem aqui assim, entendeu? Mas ela pode subir e entrar por aqui sempre. Procura o médico. Jesus disse que o doente precisa de médico. E não só do médico. Na mensagem, o sinal. Não sei se é o parágrafo 16. Ele diz, e tome o medicamento que o médico prescreveu. E o faça como está na prescrição, como está na bula. Se é 3 vezes ao dia, é 3 vezes. Não são 2 vezes. Se no dia de domingo é um comprimido de manhã e um à noite, não sai nem um amém para isso, não. Tem outros que não, eu respeito. Eu respeito quem toma somente um comprimido dia de domingo. Tem outros que são fanáticos. Estão muito enfermos. Tem que tomar comprimido terça-feira. Tem gente que é assim. Toma terça, toma quarta, quinta, sexta. Foi uma luta para fazer você não tomar medicamento segunda-feira. Recorda? Tinha gente que tinha que segunda-feira ainda. E domingo de manhã. Tem outros não. Tem uns que é somente uma vez por semana um comprimidozinho. E vai bem, porque ele não tem problemas. Tem outros que é só no primeiro domingo do mês. Que vê, aí toma só um golinho. Porque nem um golinho toma, só faz molhar os lábios. Faz uma careta. Aquilo é para dizer que ele está cheio do poder, que a santidade está nele. Outros fazem diferente. A câmera está para cá, eles viram para cá. Esses aí estão mais enfermos, tem que tomar um negócio, porque problema no estômago. Tome o comprimido como está prescrito. Até na oração você aplica isso. Eu não consigo comer sem orar. Não consigo. Eu não como sem orar, eu não como sem camisa. Eu não deito sem orar. Eu não oro sem camisa, sem cobertura. Também não oro com cap, com chapéu. O varão não pode orar com a cabeça coberta. Tem coisa que você precisa daquilo. Outros não precisam.
Não precisa de unção. Tem gente que nunca foi ungido. Para que ser ungido? Você não precisa de unção. Você não está nem doente, não tem nada. Outros precisam de unção. E os pastores, os ministros, precisam respeitar aquilo. A pessoa precisa daquilo. Tem irmão que você pode pregar aqui no culto de operação de maravilha e a coluna de fogo se manifestar aqui. Você diz agora, vão em paz. Está abençoado, está encerrado. Deus te abençoou. Abraça teu irmão, estenda a mão. Glória a Deus, está tudo certinho. Esse culto é para a semana toda. Esse culto é com a presença do Senhor, não é com a visitação do Senhor. É o culto da presença do Senhor. Que tem igreja que tem culto de manhã, à tarde, à noite, porque eles não têm a presença do Senhor. Eles nem conhecem o Senhor. Eles não sabem se é primeiro, se é segundo, se é terceiro, quem é que está na reunião. Nós aqui não, nós temos revelação absoluta. Quem é que vem à reunião e a importância da presença do Senhor, da palavra do Senhor. E a gente diz, pronto, você está com tudo. Quando a gente desce daqui, a fila se forma. Os ministros não podem deixar de orar por eles. Mas aquela fila, com todo carinho, é a fila dos incrédulos. Aquela fila são os que não vão receber. Porque os que iam receber, já... Nós somos enganados. Nós entendemos que nós só temos fé se vir na frente. É quase assim. Só temos fé se for ungido. Só temos fé se o pastor colocar a mão na cabeça. Isso é quase dessa forma. Irmão Branham chega a dizer, aqueles que ficam na igreja, aleluia, 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 eu recebi. O profeta diz, não recebeu nem vai receber. Diz, eles fazem aquele alarido, aquele movimento, que é para dizer que eles têm fé. Estão dizendo para ele, eu tenho fé. E Deus fica olhando. Se tu tem fé, e tu pode dizer para ti que tem fé, então resolve o teu problema. Não, você não tem que dizer que tem fé. Para com isso. Eu tenho fé, eu creio. Nada, não vai receber nadinha. Vai ficar doendo o pé, a mão, o braço. Se você tem fé, a fé atrai, Senhor. Você diz, então não tem que dar aleluia. Claro, você dá aleluia porque tem fé. Você não dá aleluia para ter fé. Não sai nem aleluia agora? Oh, pensei que vocês iam regozijar com essa revelação. Cantar não dá fé, cantar dá coragem. Vamos cantar, meus irmãos, vamos cantar e bater palma para ver se a fé aumenta. Aumenta não. Aumenta nada. Não aumenta. Vai aumentar o fervor, vai aumentar o gozo, vai aumentar o calor. Mas a fé mesmo, a fé não discute. A fé não discute. A fé não discute. A fé não discute. Fé é fé. Fé é revelação. Fé é uma rocha. Fé é uma coisa firme. Nesse sentido, você pode apalpá-la, pode apanhá-la, segurá-la. Tome o medicamento. Veja que quantidade de medicamento você precisa. Veja quantos hinos você precisa. Quanto de leitura da Bíblia você precisa. Não fique descansando só nessa leitura que é feita aqui na igreja. A leitura que vai fortalecer a tua fé é aquela leitura lá de casa. Vocês já me ouviram pregar e eu não mudo esse sermão. Você quer ganhar dinheiro? Quer pegar um troquinho a mais? Ora de madrugada. É para orar. Não é para ficar de joelho lá cochilando. Jesus, abençoa os postes. Abençoa a cabeça de macaco, Senhor. E se o nosso dirigente aqui na Sacramento fazia isso? Ele trabalhava até 1 da madrugada, fazendo café para o pessoal ali da fábrica de papel, da FACEPA.
Aí quando dava 2 horas, ele ia deitar e tinha que levantar 5 horas de novo para fazer café de novo. Ele que disse. Eu me acordava, estava lá orando por cabeça de macaco, pelos postes. De castigo de joelho. Não é o tempo que você passa de joelho, é o tempo que você fala com ele ou escuta-o. A leitura de casa, irmão, é fundamental. Aprenda a ler a tua Bíblia em casa. A oração que move montanha, a oração que move montanha não é essa aqui. É aquela do teu quarto. Quer remover montanha? Entra no teu quarto, cerra a porta, desliga aquele, inclusive desliga tudo e fala com teu pai em secreto. Quando tu termina aquela oração, talvez a montanha não saiu toda, mas um grãozinho de areia já foi. E o profeta diz, para uma montanha sair, não precisa sair toda de um dia. Quando sair o primeiro baguinho de areia, ela já está em processo de... Talvez passe 1 mês, 2 meses, 2 anos, 3 anos, 4 anos, não importa o tempo que passa, mas a montanha vai sair, vai. O jugo é removido por causa da unção. Atende para isso. A oração da tua casa decide o problema. A oração do teu quarto, a leitura que você faz lá. Sem deixar de ler aqui, sem deixar de orar aqui, sem deixar de buscar Deus aqui. Agora, quer salvar o filho? Quer salvar a família? 12:00, irmão. Você diz, mas de novo? O senhor já está repetindo tudo de novo, você não tem outra coisa. São Paulo disse que não se cansava de repetir, eu vou cansar. Eu não vou me cansar, pronto. Vou repetir mais uma vez. Quer salvar tua família? Ora 12:00. 12:00. Hoje eu vou orar só pelos meus filhos, vou orar só pelos meus pais. 12:00. Faz aquela oração. Faz aquela oração. Coloca a tua comida em segundo plano. Faz aquela oração. Você está construindo um edifício. Você está fazendo uma profunda edificação para algo grande que Deus vai fazer por você. Mas Deus precisa confiar em você. Irmão, o segredo do vencedor é Deus confiar nele. Não é o quanto você confia em Deus, é quanto Deus confia em você. Sansão confiou tanto em Deus, que depois ele estava com os probleminhas, não estava confiando em Deus. Sabe o que aconteceu? Deus continuou confiando nele. Pedro confiou tanto em Deus, que quando entrou em distúrbio, chegou a dizer, sai da minha presença. Eu não te quero ver na minha presença. Deus disse, mas eu te quero na minha presença. Há um período que você se dedica em confiar em Deus. Depois Deus passa a confiar em ti. E Deus não vê tua falha. Quem vê tua falha é o teu vizinho. Os vizinhos de quarto, os vizinhos de cama, são os que mais veem problemas em ti. Agora Deus não. Deus continua vendo aquilo que Ele plantou lá. O que decide é a semente. A preciosidade é na semente. Não é você que é precioso. Precioso é o que está em você. Nós que chamamos, preciosa irmã. Mas sabe por que a irmã é preciosa? Por causa da coisa preciosa que está em você, que é a palavra de Deus. A semente é preciosa. Aqueles que levam a preciosa semente. Não é o pregador que é precioso. Ele só é precioso enquanto a semente de Deus está nele. A palavra de Deus é que é a semente. Não é o que você diz, é o quanto você diz da palavra. Capítulo 12, verso 25. Vede, não rejeiteis aquele que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram os que os advertia na terra, muito menos se nos desviarmos daquele que nos adverte do céu.
os que não atentaram para a advertência de Moisés, de Noé, de Elias e etc., todos pereceram. Só escapou quem atentou para a advertência. Advertência, depois é o tema de uma mensagem do profeta de Deus. Primeiro advertência, depois o juízo. Já disse, evite questionar com o indivíduo. Não te falei? Eu não te disse? Não te mostrei? Mas também evite dizer, eu não vou falar, não vou buscar, não vou pedir, não quero ajuda. É o estado mais maligno que uma pessoa pode encontrar-se quando ela não recebe ajuda. Na mensagem de escritura na parede, quando o homem não quer mais ajuda de fora, o pecado vem e o infecciona. Está se referindo à situação dos babilônicos, que não quiseram ouvir a voz do que falava. Não aceitaram a mensagem do pastor Daniel. Mas rejeitaram o que falava. E quando rejeitaram, não aceitaram mais ajuda, os medos e persas vieram, começaram a cavar no lado do muro, depois desviaram o curso do rio, e por não ouvir a advertência, eles entraram por debaixo do muro e apanharam os inadvertidos enquanto estavam em festa. Vocês conhecem toda a história bíblica, não é o que me proponho falar. Primeiro a advertência, depois o juízo. Os que não ouviram Noé, etc. Agora diz Paulo, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Repita comigo, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Se os que não ouviram os terrenos pereceram, e aqueles que não ouvirem os celestiais. Quero encerrar com isso aqui. Conta-se que havia um lugar, a exemplo, vamos chamar de Mosqueiro, que é cercado de tantas águas, é uma grande ilha, como Belém, mas uma área de pescadores, uma região muito famosa, se tornou famosa, porque antes que um ilustre senhor passasse a controlar o farol que guiava os navegadores daquela região, a cidade vivia na miséria, porque ninguém aportava ali, nem caravanas, nem pescadores, ninguém passava, porque não tinha como encostar, não tinha nada que direcionasse o porto. Mas um ilustre pescador tomou a decisão de acender um velho farol que tinha lá. Todo dia à tarde ele subia e acendia o farol. Pela manhã apagava, e à tarde voltava de novo e acendia o farol, como antigamente funcionava assim. Anos após anos, sabe o que foi se formando? Logo uma grande colônia de pescadores se formou ali. E começaram a ver navegadores de outras regiões trazendo materiais, mantimentos e levando peixe. E logo o turismo foi se formando, grandes empresas, hotéis, restaurantes, a cidade desenvolveu de uma forma extraordinária. O porto estava livre, porque todo dia lá estava o velho pescador, eu acho que chamasse Barbosa o nome dele, acendia o farol, de manhã apagava, acendia o farol, guiando toda a navegação. Mas um dia o velho pescador adoeceu mortalmente, e vendo que ia morrer, ele escreveu uma carta ao prefeito da cidade, dizendo: Excelência, eu estou muito mal, estou perecendo, mande urgentemente uma pessoa
para cuidar do farol, para mantermos a navegação na nossa cidade, dos nossos rios. O prefeito certamente nem pegou, chamava para o prefeito o senhor Malato, nem pegou o papel, caiu na mão de um secretário, pescador, Barbosa. Nenhuma resposta. Ele pegou a caneta, pediu para alguém escrever, né? Ele sabia, não sabia escrever. Escreveu para o presidente da Câmara: senhor presidente, eu escrevi ao prefeito, o prefeito respondeu: eu estou morrendo, preciso de alguém que venha cuidar do farol, para acender o farol, para manter a navegação. Escreveu para o juiz, meritíssimo juiz: eu estou morrendo. Escreveu para o médico, para o diretor do hospital, para o presidente da ação comercial do sindicato. Informou a todo mundo através de carta, dizendo que precisava de alguém para cuidar do farol, porque a cidade ia sofrer. Ninguém ouviu aquela voz. A morte chegou e levou o ilustre pescador para a eternidade. Certamente o encontraram morto porque vivia sozinho numa casa, como é próprio das pessoas de bem terminar os seus dias a sós. Velho, desprezado, rejeitado. Primeira semana, segunda semana, as notícias chegavam na cidade. 2 navios se bateram ali e afundaram. O barco que vinha chegando com aquele grande carregamento de peixe, depois de 30 dias no mar, ao encostar, precipitou-se numas pedras e afundou. Os barcos que vêm de outros países, de outras cidades, não estão passando mais no canal aqui, porque não tem segurança. Estão passando indo para outras cidades. Logo começou o alvoroço da cidade. Os turistas não apareceram mais. Os restaurantes não tinham peixe. E alguém chegou com o seu prefeito: seu prefeito, tem alguma coisa errada. Os turistas não estão vindo mais para a cidade. Inclusive eu soube que 2 navios foram para o fundo ontem. Mais 3 pescadores. Aquela associação de pesca vai fechar. O prejuízo é muito grande. Ele não consegue encostar nem para apanhar mais gelo. O que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Pergunta para o delegado, pergunta para o juiz, pergunta para o prefeito, pergunta para o secretário, pergunta para fulano, pergunta para a associação. Ninguém sabia. A voz havia silenciado. Não havia quem acendesse a luz. O que essa carta está fazendo na minha mesa? De quem é essa carta aqui? Quem é esse cidadão? Senhor prefeito, eu estou muito mal. Mande alguém para acender o farol, para que a cidade não vá ao caos, para que mantenhamos a cidade com a vida que tem. Assina pescador fulano de tal. Imediatamente uma ambulância para socorrer o nosso pescador, é o homem do farol. E leve logo uma pessoa para manter o farol acesa. Não, senhor prefeito, já faz 3 meses que ele foi sepultado. O senhor não tem lido as epístolas do pescador. As epístolas do pescador
está lá empoeirado na estante. Tu passa o tempo todo lendo aquelas epístolazinhas que vêm naquele aparelho que nunca você devia ter usado. A tua vida espiritual está no caos por causa daquele aparelho. E não foi falta de aviso. O pescador tem te avisado, cuidado que a luz pode apagar. Não cantas, não ora, não toca, não frequenta a igreja, não dá glória a Deus, não sabe o horário do culto, tudo está escuro. Aqueles que rejeitaram na terra a voz daqueles que advertia pereceram, muito mais nós, se não atentarmos para a voz daquele que do alto nos avisa. Não se sabe o bem que se tem, senão depois de perdermos. Esaú só descobriu o valor da primogenitura quando viu a prosperidade do seu irmão. E ele definindo, e buscou com lágrimas, senhores e senhoras, tem coisas que lágrima não resolve mais. Agora não é hora mais de chorar. Agora é hora de retornar. Não podemos viver o tempo todo chorando. Há um tempo que devemos chorar. O papai dizia assim, é melhor você chorar no altar do que chorar na delegacia. Ouça a voz. Não deixe esse farol apagar. Você tem brincado demais. Esperando que ainda há oportunidade. As oportunidades passam. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele ceifará. Nunca despreze a posição que Deus tem te dado. Pode ser a coisa mais simples, é só o farol. Mas lembre-se, o farol aceso, a cidade toda prosperava. Antes do juízo, vem a advertência. Te agradecemos, Senhor, pela tua bondade. Te agradecemos por essa noite. Te agradecemos por esse culto. Nos ajuda, Pai, a mantermos o farol aceso. Que por nossa causa a cidade não venha escurecer. Que por nossa causa esta casa, a nossa casa, a minha casa, não venha ficar em completa escuridão. E andarmos às palpadelas, sem sabermos para onde ir. Qual o destino? Aonde aportarmos? A deriva, sem leme, sem comandante, sem termos aonde ampararmos. A tempestade se avizinha, as grandes ondas vêm se levantando a cada dia contra nós. E nem sempre a nossa nau pode suportar tamanho impacto. Mas nessa noite, há uma advertência dizendo, acende a luz, ancora-te, aporte, aproveita a oportunidade que tens como jovem e não perde a tua oportunidade como ancião. O tempo passa, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Não deixe que a velhice venha, não casa, não te compromete, não arruma família, faz a obra de Deus, é tempo, não deixa passar esse tempo, porque ele não volta mais. Deus, ajuda-nos, Pai, que não sejamos o prefeito indiferente, o presidente da Câmara, o presidente do sindicato, da cooperativa, mas que sejamos pessoas atenciosas à tua voz, sensíveis ao mover do Senhor. Que um pequeno vento, que não seja necessário uma voz, somente aquele vento,
já saibamos o que é que o Senhor está dizendo. O teu profeta chegou uma hora que não precisava de um sermão. Não precisava de uma voz dizendo: não fumes, não bebas, não contamine o teu corpo com mulheres. Não, bastava um pequeno vento, ele sabia o que aquele vento estava dizendo. Não deixe que fiquemos insensíveis, anos após anos da igreja, e não tem o que faça nós mudarmos. Sempre estamos cheios de razões e nos sufocando, nos enterrando, nos naufragando. Se os outros não querem viver, que vivamos nós. Se os outros não querem a tua visitação, que mantenhamos a tua visitação, que cada um haverá de responder por si mesmo. O pai não salvará o filho não salvará o pai. O marido não salva a mulher não salva o marido. É cada um por si e Deus por alguns. Se alguém ouvir a minha voz, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu cearei com ele e ele comigo. Nesta noite, certamente, o Senhor está falando para um só. Talvez seja só um, que seu barco está se chocando com as ondas. Ele sabe que vai morrer. Ela sabe que seu fim tem chegado. A sua indiferença, o seu descaso, está o levando ao fim, ao caos. E a caminho o homem que parece ser bom, mas o fim dele é caminho de morte. Mas que nesta noite possamos ouvir aquela meiga voz dizendo: vinde a mim. Vamos ficar de pé. Vinde a mim. Repitam comigo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Dobremos nossos joelhos e aceitemos Jesus como nosso Salvador. Diga: Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida em tuas mãos. A partir de hoje eu quero ser um cristão. Já tenho batalhado demais. Tenho batido em muitas portas. Mas descobri nessa noite que eu ainda tenho uma chance. Não me deixa perder esta chance. Pois amanhã pode muito bem o Senhor não falar mais ao meu coração. Mas ainda hoje o Senhor está falando ao meu coração. E eu te aceito na minha vida como meu Senhor e Rei. Abençoa cada família, a cada irmão e cada irmã. Que todos os enfermos sejam restaurados, tanto materialmente como espiritualmente. O curador divino, o grande Jeová Rafa, está conosco. O perdoador, perdoa a tua filha, perdoa o teu filho, e reanima a tua serva, reanima o teu servo. Ele foi dedicado ao Senhor na sua infância, ele foi consagrado para o Senhor, ele entregou a sua vida a teu serviço, ele confessou o teu nome, foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele tem que viver para o Senhor. Restaura o teu filho, restaura a tua filha, ó Salvador bendito. Deus te abençoe. Canta comigo. Minha vida foi uma procura, mas encontramos nessa noite. Encontramos agora, Pastor João. Fui ferido, também humilhado, por amor ele sofreu calado todos os momentos. A verdade eu já conhecia,
E Jesus morreu por mim. Fica de pé, irmão, cante de pé. Tanto sofrimento. Foi ferido, também humilhado. Por amor ele sofreu calado todos os momentos. Na realidade o que eu queria era nascer de novo, apagar este passado triste do meu coração, enxugar as lágrimas que ainda rolam do meu rosto. E pra isso eu sei que só Jesus dará solução. E então queima Jesus, queima, queima toda a amargura. Limpa Jesus, deixe a minha alma pura. Toca Jesus, toca, toca fundo do meu ser. Com seu amor me surpreenda. Quero sentir sua presença, nos teus abraços de poder. Na realidade o que eu queria era nascer de novo. Pra isso eu sei que só Jesus dará solução. E então queima Jesus, queima, queima toda a amargura. Limpa Jesus, deixe a minha alma pura. Toca Jesus, toca, toca fundo no meu ser. Com seu amor me surpreenda. Quero sentir sua presença, nos seus abraços e poder. Te agradecemos, Senhor, nessa noite, por este culto abençoado que o Senhor deu para a nossa alma, Senhor. Cremos que vamos sair daqui com as nossas almas repletas de regozijo, Senhor Deus.